Tensão no Oriente Médio faz o petróleo disparar e o setor lidera o Ibovespa. Inclusive, falando em Bolsa Brasileira, a Americanas chegou a bater 40% de valorização após o grupamento de ações. Brasil em chamas, incêndios no interior de São Paulo e no Brasil todo, causam prejuízo monstro e elevam até o preço do açúcar em Nova York. O que tem a ver, hein? Você vai ver. Economistas preveem a inflação maior em 2025 e Selic mais alta em 2026. CVM publica novas regras para o PIX dos investimentos e define também a data de lançamento. Essas e outras notícias você vê só aqui no Jornal do Investidor. Boa noite. Medo de uma guerra ainda maior no Oriente Médio é o que está fazendo o petróleo ir para as alturas. E nessa, a nossa Bolsa Brasileira aqui do outro lado do mundo se beneficia nesse momento de confusão. Olha para você ver que maluquice. Nessa região aí de Israel, as coisas andam bem complicadas. O Irã, que é um grande produtor de petróleo, ameaça retaliar contra Israel e os Estados Unidos, o que pode ampliar o conflito naquela região. E como se não bastasse isso, o Exército Nacional Líbio, que controla o leste do país, informou que vai interromper a produção e a exportação da commodity. E essa treta aí tem a ver com as tensões envolvendo a liderança do Banco Central do país. Com isso, o que a gente tem é um cenário que faz o preço do ouro negro subir. Até que teve uma correçãozinha. Até por volta do meio-dia de hoje, o petróleo a ser entregue em outubro recuava 0,78%. Mas o encarecimento do petróleo, meu amigo, é um trem deveras complicado, viu? Como praticamente tudo que precisa ser transportado, o aumento do petróleo encarece praticamente tudo no mundo todo, o que é preocupante para um mundo que está suando para poder controlar a inflação depois da pandemia. Agora, quando se trata do mercado financeiro, tem um setor que está se dando bem. E adivinha, sim, você já sabe qual é, que é o setor de petróleo. Para você ter uma base, os analistas do Morgan Stanley recomendaram a compra das ações da Petrobras e eles entendem que a direção da estatal vai conseguir manter a sua estratégia e também acham positivo o aumento responsável nos investimentos da empresa e também na distribuição de dividendos. Com isso, os papéis da empresa subiram 9% ontem, segunda-feira. O gráfico de PET 3 e PET 4 está até bonito de se ver. Agora, em 12 meses, eles acumulam altas de 38% e 41% respectivamente, chupa CDI. Inclusive, essa valorização de 9% nas ações da Petrobras ontem contribuiu para a subida de 0,9% do Ibovespa, que renovou sua máxima histórica, fechando o pregão de ontem nos 136.888 pontos. E no dia de hoje, dá uma olhada aí quanto que fechou o Ibov, o nosso querido Ibov. Bom, a gente passou em máxima histórica para o Ibov no meio de um mundo à beira de uma guerra, Inclusive, esse assunto aí de guerra foi o vídeo que a gente fez no domingo. Eu tenho certeza que você não viu, porque você não é inscrito aqui no nosso canal, você é errado por aí, hein? E tem bastante insight para você ver como é que você faz para proteger o seu dinheiro em tempos de incertezas. Vou deixar aqui para você assistir depois. E falando em bizarrices da nossa bolsa, hoje foi o dia em que os humilhados foram exaltados, pelo menos um pouquinho. Depois de apanhar muito, o investidor de Amer3 Americanas, teve uma alegriazinha depois de ver uma valorização de 40% para riba, coisa que não via em Americanas há muito tempo, após o grupamento. Você que não sabe ainda o que é esse implit, o grupamento é como se você juntasse um monte de coisa que não vale nada para ver se junto começa a valer alguma coisa. Por enquanto deu certo, mas não esqueçamos que em um ano as perdas acumulam mais de 94%. Tudo isso começou com aquelas inconsistências contábeis aqui, aspas para o pleonasmo, que a empresa divulgou no ano passado, revelando um prejuízo bilionário. E na recuperação judicial, os credores receberam parte dos seus pagamentos em ações da empresa. Lembra o Chaves quando pagava com moscas. Você já deve ter ouvido a expressão, Não vale nem um tostão furado, já viu, Então, esse parece ser o caso das ações usadas para pagar a dívida. No Brasil colonial, momento história aqui do Dinheiro com você. No Brasil colonial, o tostão era moeda de 100 réis. Já viu falar mil-réis? É mil-réis, aqui em Minas fala muito. Um tostão era mais ou menos ali o preço de uma dose de cachaçinha no bar, que também em Minas se bebe muito.
Ou seja, um tostão valia muito mais do que uma ação das Americanas valia antes do grupamento de hoje. Já um tostão que tivesse furado valia bem menos, né? Talvez só o preço ali do material usado para fabricar a moeda, né? Dependendo do tamanho do furo também. E é engraçado pensar que o papel das Americanas valia tanto quanto um papel de sulfite, não é não? E o que dá para pensar dessa situação aí do maior acionista minoritário das Americanas? Se segura aí para você chorar junto comigo e com ele muito mais que nós. A fortuna do cara simplesmente evaporou. Tô falando de Inácio de Barros Melo Neto, que é um dos maiores acionistas minoritários da empresa. Acima dele, meu amigo, no quadro dos acionistas maiores ali da empresa, só tava Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira, sabe? Tipo, entre os três mais ricos do Brasil, os grandões da Americanas, que mesmo com esse prejuízo gigantesco, figuram ainda entre os mais endinheirados do nosso país. Em julho, a empresa divulgou um comunicado ao mercado informando que o Inácio detinha 113 milhões de ações ordinárias. Bem ordinárias, eu diria, eu e o compadre Washington. O que equivalia a Você achou dessa, Bruno? Uma participação de 12,5% de todo o capital da empresa. O Inácio disse que o seu objetivo com a participação não era alterar a composição de controle ou a estrutura administrativa da empresa, não, mas sim ganhar capital em uma venda futura. Duvido. E que a diversificação, esse lance aí de se diversificar, era assunto para os fracos, porque a Mer3, acredite você, é a única ação que ele teria. Isso foi quando a ação valia 69 centavos. Vamos pensar antes do grupamento, né? Ontem estava 5 centavos, pra você ter uma ideia da pancada. E nos dias seguintes que ele comprou, ele adquiriu mais ações, né? Dessa vez ele fez vantagem, comprou a 40 centavos. Tá vendo aí? Talvez ele quisesse melhorar ali o preço médio, né? Preço médio, no caso. Hoje tá... Ele melhorou o preço sim, mas desde então a ação só desvalorizou, meu amigo. E até ontem o Inácio deve ter perdido ali fácil, uns 70 milhões de reais nessa brincadeira. E claro, né, tá muito longe, essa altinha de 40 e tá muito longe de resolver o problema do Inácio, né? E talvez você esteja presenciando junto comigo aqui a lição mais forte de diversificação que você vai ver na sua vida. Você deve ter visto aí notícias sobre os incêndios no interior de São Paulo e também no Brasil inteiro, né? Digo, ver notícias, porque musiquinha de protesto esse ano a gente não viu não. Motoristas ficaram cercados por paredes de fogo. Entre as regiões afetadas está a cidade de Barrinha. As chamas na vegetação atingiram cerca de 20 metros de altura. O cenário se repetiu em Sertãozinho, Jaboticabal e em Dourado. De acordo com a Defesa Civil, 99,9% dos incêndios foram causados por ação humana. Algumas pessoas até já foram presas por causa disso. E os produtores de cana, por exemplo, estimam que o prejuízo chegue aos 350 milhões de reais. Foram 2.100 focos de incêndio em canaviais e diversos outros locais, né? E cerca de 59 mil hectares de cana-de-açúcar queimados. Se você não sabe, o Brasil que vos fala é o maior produtor de açúcar do mundo. E com esses incêndios, o impacto foi sentido até lá na Bolsa de New York. O açúcar negociado por lá subiu 3,5% por causa desses incêndios em canaviais. E até o café arábica subiu também. Os criminosos responsáveis por esses incêndios estão conseguindo encarecer os produtos que são básicos na mesa de todo mundo, né? E os pobres são os que sofrem mais com esse tipo de aumento. Economistas estão esperando a inflação maior em 2025, olha aí, e Selic mais alta em 2026. O Boletim Focus trouxe as expectativas calibradas das bolas de cristal dos economistas para o IPCA desse ano e também do ano que vem. A expectativa para a inflação aumentou de 4,22% para 4,25% em 2024. E para 2025 a expectativa também subiu de 3,91% para 3,93%. Já a Selic deve continuar em 10,5% em 2024 e cair para 10% no final de 2025. Mas a previsão é que para o final de 2026, antes o povo achava que era 9%, subiu para 9,5%. De acordo com o presidente do Banco Central, depende de 2 fatores. Em uma palestra que o Roberto de Campos Neto deu na conferência anual do Banco Central americano, o Fed, ele disse
para o Brasil alcançar a meta de inflação, uma possibilidade seria manter a Selic em 10,5% e talvez seja preciso até aumentar a danada aí alguns poucos percentuais, né, nos próximos meses. Um dos fatores que está pesando bastante aí é o aquecimento do mercado de trabalho. Veja você, olha que dinâmica complexa, meu amigo. Quanto mais vagas sobram para o número de trabalhadores disponíveis, mais os salários tendem a aumentar. Isso porque se sobram vagas, o poder de barganha dos candidatos é maior, concorda? E os empregadores acabam tendo que abrir o bolso. E com isso o poder de consumo aumenta mais do que a oferta de bens e serviços e o resultado, você sabe, é inflação. Outra questão é a sensação de risco fiscal. Porque para o investidor estrangeiro é importante que ao longo do tempo o governo brasileiro tenha condições de honrar os seus compromissos futuros, né? Se tiver que imprimir dinheiro, fedeu. O que inclui, inclusive, pagar quem investiu em títulos públicos. Se a relação entre as receitas e as despesas do governo dá um salto negativo, os investidores esperam, claro, uma rentabilidade maior, o que exige uma Selic mais alta. Resumindo a ideia, né? Quanto maior o risco fiscal, mais juros são necessários para segurar os dólares na nossa economia. E se esse aumento não acontece, os investidores vão embora, rapam o milho, deitam o cabelo, vazam na braquiara. Agora deixa eu te perguntar, como é que você acha que a Selic vai fechar em 2024, hein? Vai ficar na mesma ou subir? Comenta. Pix dos investimentos, você sabe o que é isso? Eu tenho certeza que não, e é por isso que você é inscrito aqui no nosso canal. Não é verdade? Pix dos investimentos é o apelido carinhoso dado ao novo sistema que vai permitir a portabilidade de investimentos com mais agilidade, porque se você já fez isso, você sabe exatamente do que a gente está falando aqui, do parto que é. E as corretoras gostam dessa ideia, né, de dificultar a mudança. E assim, de acordo com quando esse negócio desse Pix dos investimentos estiver funcionando, vou falar já já, vai ficar mais fácil para nós, meros investidores, transferirmos nossos investimentos entre instituições financeiras. Isso vai valer para quase todos os ativos financeiros, tá bom? Incluindo ações e fundos de investimento. A expectativa é que esse Pix dos investimentos estimule a concorrência saudável e diminua também a burocracia envolvida nas transferências de custódia. Entre as novas regras publicadas ontem pela CVM, uma das novidades é que o serviço vai passar a funcionar, anota aí, em 1º de junho de 2025. Vai demorar ainda. Vai ter uma interface digital para pedir a portabilidade e você vai poder fazer a solicitação tanto na origem quanto no destino. E também vai ser possível você ficar de olho ali acompanhando em tempo real o andamento do processo. Será que estudar aqui no Brasil vale a pena? Não estou falando estudar aqui, não. Estou dizendo que no nosso país o estudo é valorizado, ficou melhor essa frase. Fazer um doutorado, por exemplo. De acordo com o estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o prêmio salarial para quem tem doutorado, para doutores, é de apenas 1,1% do salário hora no setor de educação. Isso significa que o fato de você ter alcançado um título de doutor, de verdade, não o médico, não o dentista, aquele que tem doutorado mesmo, praticamente não vai trazer retorno nenhum para sua vida. Enquanto isso, nos outros setores, o prêmio chega a 8,7%. O IPEA revelou outros números que dão o que pensar sobre os doutorados. Quase metade dos doutores no setor educacional e 84% em setores não educacionais estão em empregos com sobre-educação, ou seja, né, têm uma formação mais avançada do que os seus cargos exigem. E o Daniel Gama, que é autor do estudo, ele diz que esses números aí estão mostrando para a gente a dificuldade de inserir e também aproveitar os doutores no mercado privado. E diz também que isso pode prejudicar o desenvolvimento tecnológico e também o desempenho econômico das empresas e, no fim, até do país, né? Tudo isso pode fazer os cursos de doutorado perderem a atratividade. O que seria uma pena se acontecesse, né? Me diz aí o que você pensa sobre como o Brasil encara a educação, ou não encara, ou delarga a educação, e também o trabalho de pesquisadores e cientistas no Brasil. Como é que você acha que isso pode impactar o futuro do nosso país, hein? Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhuma edição aqui do nosso jornal. Compartilha com seus amigos, manda para todo mundo. Tenho certeza que a galera que gosta de cuidar bem do dinheiro, gosta de investimentos, vai curtir muito aqui o nosso trabalho, o nosso vídeo. Deixa aquele comentário para você receber aquele coraçãozinho maroto da minha pessoa. Valeu, tudo de bom. Boa noite.